Nós estamos aqui para esse tempo agora de minutos devocionais, 15 minutinhos do domingo que a gente separa para observar, para aproveitar algum texto bíblico nesse mês e separamos para abordar e cobrir sobre família. Nós vamos ler hoje aqui e reler, sempre o texto da palavra de Deus aos quais a gente volta, Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 9. Abra a sua Bíblia, celular, tablet, o que você tem à sua disposição. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Vai dizer assim para a gente, olha só. Daqueles conselhos que a palavra de Deus, o sábio deixa para a gente, diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. A palavra de Deus nos diz aí sobre desfrutar e nos fala sobre recompensa e fala num aspecto coletivo, plural. Aqui o texto vai dizer: desfrute com a mulher a quem você ama. A gente pode entender isso na história do casal. Aliás, tivemos ontem aqui um encontro de casal maravilhoso, muito especial mesmo. Mas a gente pode desfrutar isso na esfera do casal, a gente pode experimentar isso na esfera da família. Mas é interessante a gente notar que a palavra de Deus propõe para a gente que diante desses dias de vida, da vida da qual a gente experimenta, que Deus nos dá, existe labor, existe trabalho, existe esforço, não é? Algo que diante de dias que não fazem sentido, que não tem, nem tudo faz lógica, nem tudo tem a real exatidão da qual a gente procura, existe trabalho, existe estar empenhado pelos objetivos aos quais essa vida nos concede. Mas em meio a esse trafegar, em meio a esses propósitos, nós devemos viver essa etapa do desfrutar, nós devemos experimentar esse capítulo da recompensa. Daí talvez a gente diga assim: mas ali pelo menos, Deus estava sozinho. Não, a gente deve enxergar aqui a pessoa do nosso Deus, na realidade ali da Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho estava ali na conjuntura da criação. A palavra de Deus também vai nos mostrar isso. Existe um movimento ali para além de Deus. É Deus e a Trindade representada apreciando aquilo que foi criado. Então é importante a gente observar isso para a família, porque a família é esse lugar do coletivo, esse lugar de além de mim. Mas é um lugar para além de mim, para a gente desfrutar, para a gente curtir, para a gente ter a recompensa dos nossos dias de trabalho, para a gente poder descansar, para a gente ter algo, um conceito que às vezes não é tão comum, não é tão falado, mas de grande importância, algo chamado tempo de qualidade. Porque às vezes a gente acha tempo para trabalhar, às vezes a gente acha tempo para estudar, às vezes a gente acha tempo para determinados projetos que a gente quer fazer, às vezes a gente acha tempo para se empenhar por uma academia, por um esporte que a gente gosta, às vezes a gente arruma inúmeras ocupações. A gente arruma tempo para um tempão de rede social, mas às vezes a gente não para passar tempo com quem a gente ama. E faz parte, está previsto na realidade da vida, esse desfrutar, que é algo que eu não vou fazer sozinho. Sabe, a gente precisa se lembrar que Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus nos criou para vivermos essa experiência de compartilhar, de se relacionar. E a família é a primeira expressão disso. É na família que a gente tem companhia, é na família que a gente conta como um dia foi. Talvez alguns mais detalhistas vão ali contar um monte de detalhes do que foi o dia. Talvez algum outro mais sucinto vai chegar e vai dar um resumão numa frase só. Mas é aquela experiência de tornar do outro aquilo que é seu. E a vida, ela tem essa mescla de duas pessoas que se relacionam e caminham juntas. Porque a partir dali, o reconhecimento sobre algo que se viveu naquele dia é uma experiência familiar, é uma experiência envolvente de ambos que ali estão. E como isso é algo tão belo e que a gente deve aprender e pensar e refletir
a respeito da realidade da família, não é? Isso aqui não é tão óbvio quanto parece, porque quanto mais a vida está passando, essa vida moderna está deixando a gente com essa sensação de falta de tempo, essa sensação de tudo corrido, muita correria. E a gente precisa, talvez, agendar coisas que não são tão aparentemente agendáveis. Às vezes para se dedicar à família, às vezes para construir um elo, um vínculo, um passar tempo junto de qualidade, a gente tem que obrigatoriamente se comprometer a cancelar, a dizer não a outras coisas, para desfrutar, para passar tempo com quem a gente ama. Porque conversas de qualidade que são importantíssimas na família, você não consegue ter elas a toque de caixa, coisa de 2 minutos, você parou, você conversou, você se expôs, você se pôs a entender a uma outra pessoa numa conversa de 2, 3 minutos. Mas você precisa passar tempo com a outra pessoa. Veja, gente, é muito importante a gente pensar nisso aqui. Os nossos relacionamentos, sejam com quem quer que seja, eles são mais e mais profundos, verdadeiramente abençoados, quando a gente tem em meio a eles uma comunicação de qualidade, uma comunicação efetiva. E a comunicação, assim, existe a hora da troca rápida, que a gente vai e manda uma coisa pelo WhatsApp ali pontual, um áudio, um escrito. Quando a gente chega e fala para alguém da família uma coisa ali no café da manhã, correndo porque a gente está todo mundo saindo para a sua rotina, isso existe, isso tem parte do nosso dia a dia. Mas a nossa vida não pode ser só feita de comunicações rasas, de comunicações pontuais, objetivas. Mas nós precisamos ter tempo para nos aprofundar no universo do um e do outro. Uma comunicação sofisticada que vai abençoar os relacionamentos é um tipo de comunicação, é um tipo de conversa do qual a gente precisa ter tempo para isso. A gente precisa parar outras coisas. A gente precisa se dedicar a isso. Não é simplesmente estar junto, porque às vezes fala assim, nossa, a gente passa longos tempos juntos. Sim, liga a televisão e fica todo mundo assistindo só televisão. Você não está aprofundando ali. Tem horas que é necessário para o celular de lado, desligar a televisão e o interesse ser passar um momento com quem ali está. Quando a gente fala de desfrutar, isso aqui é muito amplo, isso tem a ver com férias, isso tem a ver com passear, bater perna, tudo isso é muito bom, né? Mas a gente não pode esquecer dessa questão do envolvimento, da conversa, do tempo de qualidade, do aprofundamento relacional que se dá por meio de uma boa comunicação. Porque apesar de a gente estar num tempo de tanta tecnologia hoje em dia, as pessoas, cada vez mais, elas são muito desafiadas com relação à comunicação delas. E nós precisamos nos atentar nisso, porque é do partilhar os seus sentimentos, quem você é, como você pensa, como você sente, é do partilhar das suas fragilidades que você vai tornar o seu relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, com a igreja mais rico, mais eficaz. É ali que a gente abre campo, espaço para a gente ser abençoado pelo outro. A palavra de Deus na mutualidade vai falar que a gente precisa se sujeitar uns aos outros, que a gente precisa amar uns aos outros, que a gente precisa se aconselhar uns aos outros, mas tudo isso a gente não faz numa conversa rápida, pontual, de fim de culto, em 1 minutinho que a gente parou para conversar com o irmão. Mas isso tem a ver com vida na vida, e quando a gente está falando de vida na vida, a gente está falando de parar outras coisas, a gente está falando de entender o valor de empregar tempo e energia para pautas, questões específicas. E a gente precisa fazer disso uma prioridade, porque senão a gente não vai viver isso e isso vai fazer falta na nossa vida. É em meio a esses tempos que a gente vai contemplar a nossa vida. A gente vai partilhar com o outro as recompensas daquilo que a gente tem feito. No detalhe que a gente contar um ao outro, a gente está tornando a nossa vida a vida dele também, a vida dela, a vida do outro é minha vida também. E aí sim os nossos relacionamentos, os nossos laços, os nossos vínculos serão tão profundos, né? Então que Deus nos abençoe a essa consciência de cada vez mais, não é? A gente de fato desfrutar a vida. Aqui está dizendo bem marido e mulher, mas isso é amplo, isso tem a ver com toda a conjuntura da família, a gente pode aproveitar, porque tem a ver com os relacionamentos, tem tudo a ver com homem e mulher casados que vivem isso, precisam viver isso,
mas filhos devem ter tempos de qualidade com seus pais também. Eu termino aqui dizendo, né? A Silvia está aqui, a minha irmã, está ali atrás dos surdos ali. A Silvia sabe disso. Lá em casa a gente sempre gostou muito de conversar, né? Meu pai é um pouco mais objetivo, é mais acelerado, né? Então ele é do movimento. Mas a minha mãe sempre foi assim, de gostar de bater papo, da gente sentar à mesa, tomar um café, mais do que comer, mas ter aquele tempo ali de passar tempo juntos, de contar conversa, de trocar experiência, de trocar opiniões, de concordar, discordar. E como isso marcou e foi positivo desde aquela fase da minha vida de solteiro, lá na casa da minha mãe e do meu pai, até os dias de hoje, não é? Porque é a partir disso que os vínculos se fortalecem e a gente vive família no sentido tão profundo e abençoado como Deus quer que seja. Então que a gente aprenda. A gente às vezes pensa esse aspecto do desfrutar, um aspecto maior de descansar, de passear de férias, e tem tudo a ver com isso, mas tem a ver com dentro de casa também. A gente também tem campo para haver desfrute da vida compartilhada com a família dentro de casa, no dia a dia ordinário, nas tramas ali de cada dia, de cada tempo que a gente tiver, e que a gente não abra mão disso. Amém? Que Deus nos abençoe então nesse sentido.